Olá, voltamos para o último bloco do nosso Visão Trabalhista Entrevista. E nesse bloco, Mônica, eu também queria introduzir um outro assunto que tem relação, que é justamente a questão da automação, a questão da quarta revolução industrial, que foi um dos assuntos lá no Fórum dos Patrões, né, em Davos, em janeiro desse ano. Foi um dos assuntos mais abordados e que levantaram, inclusive, dados como a perspectiva de corte de 5 milhões de postos de trabalho em 15 países nos próximos anos, por causa justamente da automação, da convergência de tecnologias. E, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário como o que a gente está vivendo aqui hoje, de terceirização, de reforma trabalhista. É demais falar, é ser muito fatalista em falar que a gente, com esse número de desempregados, é uma forma de arrumar o terreno para a gente ter uma virada justamente no nosso modo de produção aqui no Brasil para se adequar a essa questão, ou demonizar essa questão da automação? Eu acho que para o pensamento de uma visão, né, de um modelo econômico, talvez essa seja uma das estratégias mesmo que estejam aí no pano de fundo. Mas, como nossa parte também é fazer o contraponto, né, e o contraponto ele é exatamente assim, né, nós temos feito essa discussão também via centrais, especialmente dentro da Industrial Global Union, que é a nossa organização internacional, que compõe os 3 setores industriais, né, o setor metalúrgico, químicos e o setor têxtil e costura, né, e a indústria 4.0, que é como nós a apelidamos, ela é motivo de extrema preocupação, porque a gente sabe que num modelo, né, em que a automação, né, a alta tecnologia, ela tem um papel de você ganhar eficiência, qualidade, né, competitividade, enfim, e avançar além de fronteiras, por um lado, né, e eu acho que isso traz descobertas e inclusive, coisas das quais beneficiam a sociedade, né, humana, para os desafios da ciência, os desafios do conhecimento, tudo isso é maravilhoso. Mas ele só pode ser maravilhoso se você tiver totalmente, toda a sua população, ou pelo menos a maior parte dela, se beneficiando disso. E essa não vai ser a realidade, no caso aqui para o Brasil, por exemplo, como não é a realidade nos países asiáticos, por exemplo, numa boa parte deles, alguns da África, né? A gente está falando de pessoas que produzem alta tecnologia, mas que não são beneficiadas nem para dar as condições básicas de sobrevivência, de subsistência. Né? E quando a gente está falando disso, estou falando de água potável, estou falando de esgoto, né? Nós estamos falando de coisas muito básicas ainda. O contraponto disso também tem a ver com né, países desenvolvidos onde você tem 0% de analfabetismo, altos índices, né, a juventude vai trabalhar quase aos 30 anos, porque sai pós-graduada para o mercado de trabalho. Né, nós estamos falando ainda de uma sociedade brasileira em que priva seus jovens de poder ter escola pública de qualidade, que não acessa a universidade. Né? Tem poucos recursos para cursos técnicos que vão dar as condições de ele ingressar no mercado de trabalho minimamente ali como um jovem aprendiz, por exemplo. Né? Então, como é que a gente vai preparar o Brasil para viver a automação e a indústria 4.0? Esses países eles estão se preparando há muito tempo para isso. Né? Eles prepararam a sua sociedade para isso. Né? Visão de longo prazo. Visão de longo prazo, exatamente. Não podemos ser contra a tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia. Né? Muito pelo contrário. Mas, se ela
favorecer, ela precisa favorecer o ser humano. Se ela for favorecer única e exclusivamente o mercado, ela não está favorecendo o ser humano. Né? Eu penso que na ideia né, de você pensar, você poder alcançar esses altos índices de eficiência, precisa ter algum retorno disso do ponto de vista, de novo, social, para o capital humano. Né? Porque senão, né, qual é o fator aí de compensação disso? Eu vou automatizar a minha produção, eu deixo de ter 10 funcionários num setor e passo a ter 2. Esses produtos, né? Exatamente, eu passo de 10 para 2, mas esses 8 que estão fora disso, eles não são o consumidor disso também? Né? Então, eu acho que a gente não é nem tudo de mais e nem tudo de menos. Né? A gente tem que pensar a longo prazo, não pode ser com políticas dessa natureza. Eu acho que a gente está fazendo o papel muito inverso, né? Em vez de nós estarmos fortalecendo as políticas que, de fato, institucionalizam, né, o desenvolvimento humano, o capital humano, né, a proteção social. Isso é que faz as pessoas evoluírem e quererem, né, uma vida, uma qualidade de vida melhor, buscar o conhecimento, enfim, essas coisas. Né? Agora, Mônica, a gente está para terminar, mas eu não posso deixar de perguntar justamente qual que é o papel dos trabalhadores e especificamente da organização local do trabalho para enfrentar todo esse cenário. E são alguns e muito importantes. Primeiro, a informação acima de tudo. Né? Eu acho que a gente, às vezes, as nossas escolhas, elas vão ser fundamentais para a sobrevivência do que nós, né, a vida inteira, ou pelo menos desde que a gente conseguiu, né, há mais de 100 anos, o processo de organização da classe trabalhadora, conhecer como classe trabalhadora. Né? Então, fortalecer o seu sindicato, estar atento ao que está acontecendo, buscar informação em mais de um meio de comunicação, não utilize só a TV, para isso, né? Nem tem o jornal, mas tem as redes sociais. Hoje você tem um capital e acúmulo hoje que te permite acessar a informação muito rápido. Né? O segundo ponto é aquilo que fortalece a luta. Nós precisamos resistir. Né? E não é só a resistência pela resistência. O movimento sindical tem proposta a apresentar. Tem projeto que pode contribuir para fazer com que a gente, de fato, alcance um desenvolvimento econômico, né, com sustentabilidade. Né? E pensar a sustentabilidade é olhar o capital humano, o papel, né, e o valor que o capital humano precisa ter nessas políticas. Né? A gente agradece bastante a presença da Mônica. Certamente a gente poderia destrinchar cada assunto que a gente tocou aqui hoje em outros programas, e vamos fazer isso porque a nossa ideia é justamente te oferecer o maior leque de informações para você também participar da luta, se apropriando desse conhecimento e conhecendo exatamente quais vão ser as consequências de todas essas medidas que estão sendo colocadas. O momento é agora, o momento é de lutar, e é com esse recado que a gente termina o programa de hoje. Até a próxima semana. Tchau!